Eu quero começar esse vídeo de hoje respondendo uma pergunta que veio para mim dentro do último vídeo, né? Eu perguntava sobre a liberdade, e aí uma pessoa me mandou uma mensagem perguntando assim, até onde somos verdadeiramente livres? E eu respondi para ela que, em primeiro lugar, é uma ótima pergunta, realmente é uma ótima pergunta. Porque até onde está a liberdade? Tem várias formas de olhar para isso, acho que não tem uma única forma. Eu dei uma resposta, eu já respondi isso para a pessoa que me perguntou, mas acho que tem uma resposta sucinta que todo mundo conhece, que a minha liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. Como o direito, meu direito vai até onde começa o direito do outro. Existem problemas nessa frase, mas hoje eu não vou discutir isso, talvez eu traga isso como reflexão num próximo vídeo. Eu acredito que quanto mais a gente se conecta com a gente mesmo, buscando aquilo que verdadeiramente faz sentido, aí sim a gente consegue encontrar essa liberdade. Encontrar o que é bom, o que não é bom, o que é cômodo, o que não é cômodo. Consigo enfrentar o meu medo e ser livre. Porque, como eu falei no vídeo passado, ser livre não é fazer tudo que eu quero. Parece que isso é liberdade. Vou fazer tudo que eu quero, então eu sou livre. E na verdade não é isso. Ser livre também é se fazer o que não se quer. Também já falei isso. Então, fica a reflexão que quanto mais eu me conecto comigo mesmo, quanto mais eu entendo como eu funciono e busco me conhecer profundamente, eu me conecto com algo divino em mim. Eu acredito que Deus, ou a divindade, ou a inspiração, seja o nome que for, está dentro, não está fora. E por vezes a gente fica procurando fora, a gente quer um mestre, a gente quer alguém que diga pra gente pra onde a gente ir, pra onde a gente olha, que diga pra gente o que é certo e o que é errado. E quando eu me permito fazer esse movimento, eu não sou livre. Porque eu dependo que o outro diga pra mim o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu. É, pelo qual motivo eu luto. Então, quando eu me conecto com o meu coração, esses discernimentos ficam mais claros. E coração, gente, aqui é para dentro, né? É o interno, tá? Isso que quer dizer coração nesse contexto aqui. Quando eu me conecto comigo mesmo, eu consigo entender o que me toca, o que faz eu vibrar, o que realmente me deixa feliz. E aí fica mais fácil eu escolher. Escolher e ser firme com aquilo que eu me proponho. Porque fazer o que é fácil não necessariamente é o melhor para a gente. Então, entender essa dinâmica nos aproxima da liberdade. Eu acho que ninguém é totalmente livre. Estamos sempre linkados com muitas coisas. Mas, eu acho que ao longo da nossa caminhada, quanto mais a gente se olhar no espelho verdadeiramente, e se olhar no espelho, olhar para nós, para as nossas ações, para as nossas atitudes e revisá-las, a gente consegue ter mais liberdade. E não ser escravo da raiva. Ah, fiquei com raiva e fiz tal coisa. Eu já ouvi isso de algumas pessoas. Se você ficou com raiva e fez tal coisa e se arrependeu depois do que fez, ou talvez se arrependeu da consequência do que o que você fez está te gerando, você não é livre. Porque você cede às paixões. As paixões nesse sentido não tem nada de romântico. É as paixões no sentido de que eu fico com raiva, eu vou lá e faço e aconteça e quebro. E aí depois tem consequência. Pode demorar, pode ser rápida, mas ela vai vir. De alguma forma ela vai vir. Então, aí quando ela vem, ou antes mesmo, porque às vezes a gente faz coisas que a gente não gosta, que não concorda, e rapidamente a gente se liga e volta atrás, pede desculpa, ou conserta aquela situação, se for possível fazer isso. Muito bem, isso é sobre a resposta do vídeo passado. Então, se você tiver uma pergunta, uma questão, não concordar comigo, não precisa concordar comigo, tá? Pode escrever para mim, pode escrever aí no YouTube mesmo, ou em outras formas de me encontrar aí pelo YouTube você me encontra. Pode escrever para mim, eu fico bem feliz quando eu tenho esses retornos,
porque essa conversa é que gera conhecimento, entendimento. É para vocês e para mim, porque eu não sei tudo, ainda bem. Então vamos lá, vamos conversando e trocando e aprendendo, para que a gente viva num mundo melhor, né? Precisamos urgente viver num mundo melhor. E aí, como diz o Eduardo Bueno, agora que o vídeo vai começar. Agora que ele começou, se você não conhece o Eduardo Bueno, depois eu coloco aqui na descrição quem é ele, tá? Eu gosto muito dos vídeos dele, traz muita reflexão, do jeito dele, que é muito peculiar, diferente do meu, mas é bom essas vozes divergentes. Nem sempre eu concordo com ele, viu? Às vezes eu brigo com ele. Não, eu não concordo com isso. Vejo o vídeo, tá? Não conheço ele pessoalmente, infelizmente. Mas vejo o vídeo e falo, não, não acho isso, acho diferente e tal. Mas é legal ouvir vozes diferentes, porque ficar ouvindo só quem a gente concorda não traz transformação. Eu preciso ouvir aquilo que eu não concordo para refletir. Não quer dizer que eu tenho que aceitar tudo, muito pelo contrário. Eu preciso pensar, mas eu preciso ter essa troca de ideias. E isso é saudável. E não, eu vou falar sim para isso aqui porque eu concordo com tudo. Não. E aí vem o tema do próximo vídeo, desse vídeo, né? Esse tema que eu quero falar hoje, que é: você tá feliz com os grupos que você faz parte? Eu sei que essa é uma pergunta difícil e não é fácil dar essa resposta também. Porque qual grupo a gente faz parte? Nossa família. Célia, mas dá para abrir mão da família? Dá para deixar a família? Bom, tudo é talvez, né? Minha resposta para tudo isso é talvez. Mas dá, se você quiser, se for bom para você. Às vezes é bom se distanciar da família. E qual família eu tô falando? Qualquer uma, né? Pode ser a família de origem, que é da onde a gente veio, nosso pai, nossa mãe, avós, primos, tios, enfim. Ou nossa família que a gente cria. Mas tudo tem que ser pensado, com muito carinho. Mas também pode ser grupo de trabalho, grupo de lazer. Eu tenho um grupo lá do futebol do final de semana que eles têm uma forma de pensar que até é violenta para mim. Será que eu quero participar desse grupo? Mas eu gosto de jogar futebol com eles. Mas será que esse grupo, fazer parte desse grupo, está sendo bom para mim? Às vezes, fazer parte de certos grupos nos faz mal. Eu sei que esse assunto é muito delicado, mas é importante pensar. Esse é o grupo que eu quero estar? Esse é o grupo de trabalho que eu quero sair no final de semana? Esse é o grupo que eu quero jogar futebol? Será que não tem outro tipo de grupo? Por que que eu tô falando isso? Porque isso tem a ver com liberdade. E aí, eu não tô falando que você tem que fazer isso ou não, eu tô falando pra você refletir. Porque vem uma coisa da família como se nós fôssemos presos à família. Como se a família, eu devesse alguma coisa para eles, ou eles devem para mim. Eu vejo pessoas falando assim, mas eu também tenho minha parte, eu tenho que... Sobretudo quando é herança, né? Mas não estou falando só de herança, não. Porque ele é meu pai, ele me deve isso, ou ela é minha mãe, ela me deve... Eu sou da opinião que ninguém deve nada para ninguém, certo? Claro que os pais de uma criança, eles sim, eles devem cuidar dessa criança. Com amor, com zelo, com tudo. Mas depois que essa criança se torna um adulto, eu acho que o pai e a mãe não devem nada. Eles podem, aí sim, todos nós podemos. Mas dever eles não devem. É o meu entendimento, eu sei que nem todo mundo concorda comigo. Mas eu tô falando tudo isso para a gente entender que muitas coisas vêm pra gente como se fosse um dever. E eu tivesse, eu tenho que suportar isso porque é assim que é. E não é bem assim, porque isso nos coloca numa situação é, de que eu não tenho saída. E aí eu vejo os discursos de muitas pessoas de eu tenho essa história triste, eu vou ter que sofrer para sempre, eu não tenho saída. Essa é a minha história. Tudo bem, essa é a tua história. Pode ser triste, espero que a sua não seja, mas pode ser triste, mas você pode superar, não pode? Supera, vai atrás, busca ajuda. Mas você prefere reclamar. Entendi. Tá bom, é uma escolha também. Mas ela não te ajuda? Então, eu vejo, às vezes, nos discursos que chegam até mim, mas é porque ela fez isso para mim, ela me fez mal, ou ela me abandonou, ou ele me abandonou em determinado momento. Tá bom?
Eu sei que deve ter doído, sinto muito. Mas vamos buscar dar um passo e transformar isso. E a mesma coisa quando você se sente preso dentro desses grupos que você faz parte. Ou grupos que não te levam além. Grupos que só te puxam para baixo. Que não te ajudam a crescer. Que não te ajudam a fazer diferente. É essa a proposta. De que eu posso fazer diferente. E às vezes eu tenho que deixar o grupo que eu tô. Isso é difícil. Tá? Quando eu decido mudar, quando eu decido fazer diferente, às vezes os grupos que a gente faz parte não nos acompanham, muito pelo contrário, eles nos estimulam a abandonar aquilo que a gente está buscando. E eu não acho que tenha que ser uma atitude radical, que tem que sair por aí chutando todo mundo, mas eu acho que, de novo, aí volto para o vídeo anterior. Se eu me conheço, se eu sei quem eu sou, se eu estou conectado comigo mesmo, isso vai ficando claro de uma maneira suave. Eu quero um grupo que estuda, que traz ideias novas, que sai daquela fala é, que parece uma repetição constante. Que tipo de grupo que eu quero estar? Eu posso construir esse grupo. Queria participar de um grupo de leitura. Não sei, tô dando um exemplo, tá? Um grupo que busque entender sobre um assunto, um grupo de estudo. E aí eu vou afinando para eu ter coerência. Porque senão eu digo que quero uma coisa e todos os grupos que eu participo, tudo que os lugares que eu tô não não estão alinhados com isso que eu desejo. E aí eu não consigo aquilo que eu desejo. Por quê? Porque eu não me alinhei. E aqui eu não estou levantando uma bandeira de você sair abandonando todo mundo, nem família, nem nada. É, e também não é o primeiro problema que você vai ter num grupo que você faz parte que você tem que sair correndo dele. Não é isso. É se conhecer primeiro, para daí poder olhar para o outro e entender esse outro que faz parte do seu grupo. E entender se você quer aprofundar o laço com ele ou não, seja ele quem for. Porque às vezes esse grupo não quer trocar. Ele só quer continuar que as coisas continuem iguais, porque todos nós temos uma tendência em manter as coisas iguais. A gente não quer mudança, é difícil mudar. Traz muito esforço mudar. E por isso que eu trouxe essa reflexão. Se você conhece, se você gosta, se você está bem nesses grupos que você faz parte. Pode ser que você esteja só confortável, pode ser que você não esteja confortável e mesmo assim faça parte dele. É por isso que eu te convido a olhar, para você entender. E eu vou até propor uma mudança para o grupo, falar, tá bom, gente, a gente agiu assim, funcionou dessa forma até agora. Podemos mudar? Vamos conversar sobre o que a gente pode mudar? Olha que legal. Você dá a chance o outro fazer diferente também. É importante. Eu gostaria que a gente funcionasse de uma outra forma. O que você acha? Você já pensou nisso? Porque a gente acaba sendo meio que levado pelo dia a dia, pela vida, e é um rolo compressor, né? Trabalho, estudo, enfim, pago as contas, e aí já tem outro mês, e eu trabalho, estudo, pago as contas, e muita gente não para pensar nisso. Ou quando a gente tem um problema, daí a gente começa a olhar para isso, olhar para alguns pontos desses, né? Então, será que antes de ter o problema, eu consigo olhar, eu quero chegar até tal lugar. Eu falei até no vídeo passado um pouco sobre esse alinhamento, né? Se eu quero uma coisa, me alinhar para ir para esse lugar. Observe seu dia a dia, seus grupos. Tem pessoas que a gente de cara, pode até nem conhecer muita pessoa, mas de cara a gente gosta muito, sente uma afinidade. Tem outras que a gente já não sente a mesma coisa. E entender por quê. Tem a ver comigo, não tem a ver comigo? Nem tudo é porque tem a ver comigo. Às vezes os valores daquela pessoa são muito distintos do meu. E aí eu não consigo me alinhar com ela. Tudo bem, mas eu tô num grupo, eu preciso participar, eu preciso lidar com aquela pessoa. Às vezes não posso escolher todas as pessoas do meu trabalho. É difícil. Então eu tenho que entender como viver meu dia a dia sem deixar que os valores, que às vezes são muito diferentes do meu, impactem meu dia a dia. E me tragam um cansaço extra, que eu não preciso. Porque somos diferentes, que bom. Agora, essa diferença tem que vir para nos enriquecer.
como que eu falei lá do Eduardo Bueno antes. É, eu gosto muito do trabalho dele, ele fala sobre história, tá? Mas ele acaba falando um pouco de política e tudo. Mas o canal dele é Buenas Ideias. Depois eu ponho para vocês verem. É bem interessante, porque muita coisa da história que a gente não sabe. E não sabe porque não teve interesse, porque na escola não teve, achou que isso não era importante. Mas é importante conhecer a história para a gente não repetir. E aí, aqui, como eu sou uma terapeuta, eu estou convidando você a conhecer a sua história. Quem você é. Será que os grupos, por mais que você mude, às vezes de trabalho, até de grupo de amigo, será que tem algum padrão? Será que eles se repetem? Será que sempre tem aquela pessoa que te trata de certa maneira? E por que eu pergunto isso? Porque quando certos padrões se repetem muito, tem mais a ver com como a gente se coloca no mundo do que com o outro. A gente oportuniza o outro a ter certas atitudes. E eu não estou dizendo que o outro me trata mal, a culpa é minha. Não é isso que eu estou falando, porque isso seria muito simplista. Eu estou falando para eu me observar e ver se eu permito no meu dia a dia que o outro faça comigo o que ele quiser. Essas ideias todas se somando, volta a ideia do autoconhecimento, que é a minha bandeira, tá? Eu falo que ninguém quer autoconhecimento, ninguém busca. Se eu estivesse aqui falando sobre o futuro, como vai ser, ou o passado, vocês estariam mais interessados. Mas eu vou continuar na minha bandeira aqui de autoconhecimento, porque ela nos ajuda a alinhar e equalizar aquilo que a gente deseja. E se eu posso, de alguma forma, ajudar alguém, eu acho que é chamar a pessoa para olhar para isso. O que eu desejo? Será que eu estou alinhado com isso? Será que eu estou fazendo isso? Será que eu estou nos grupos que vão me ajudar a fazer isso? Porque se eu quero, sei lá. Teve uma vez na minha vida, eu falo sempre de mim porque é mais fácil, são exemplos mais fáceis. Eu era adolescente, né? Adolescente, mil e uma coisa, eu sempre fiz muitas coisas, isso é da minha característica, mas às vezes eu me passei também, né? E quando eu era adolescente, tinha o quê? Uns 13 anos, 14. Eu fazia aula de piano, acho que aula de flauta. Foi aí que eu comecei a conhecer o teatro. E essas coisas, se for pensar, estão todas alinhadas, porque tá dentro da arte e tal. Mas daí eu fui fazer karatê. Aí a minha professora de piano falou: olha, ou você faz karatê ou você toca piano, os dois não vai dar. Porque tem a questão de musculatura e tudo mais e tal. É, é um pouco disso, sabe, que eu quero dizer. Será que eu tô alinhada? Será que o karatê ia me ajudar naquele meio mais artístico? Talvez sim. Mas ela, dentro do entendimento dela, falou: não, não dá. Você pode se machucar, se quebrar e pode te atrapalhar com o piano. Então, o grupo também tem a ver com isso. Se eu gosto da música, então de repente tem que cantar no grupo dos músicos, porque eu vou estar falando disso, vou tá sabendo o que se passa ali naquele grupo. Às vezes eu quero, sei lá, falar sobre bordado e tô num grupo de uma coisa que não tem nada a ver com bordado, está muito distante do bordado. É isso, né? Não é para ninguém abandonar ninguém, mas sim entender, olhar para ajustar isso e não entrar só em sofrimento. Porque eu detesto ir para o meu trabalho, ou eu detesto ir lá para a minha faculdade, ou eu detesto. Tá, mas você detesta por quê? O que tem de tão difícil assim? Porque tal pessoa age de tal forma. Tá, eu não vou mudar o outro. Não vou. Isso é uma coisa que, quanto antes a gente entender, mais fácil fica a nossa vida. O outro pode mudar, não tô falando que o outro não vai mudar. Ele pode, mas se ele quiser. Agora eu posso me transformar. E esse é o nosso poder. E eu vejo que muitos discursos por aí, ou muitas formas de conduzir as pessoas, querem justamente tirar esse nosso poder. É a resposta que eu dei lá para a pessoa que perguntou sobre o vídeo passado. Eu acho que a liberdade está em eu me conectar comigo mesmo. Eu não vou mudar o mundo, nem mudar as pessoas, todas elas. Eu posso até impactar de alguma forma, mas eu não vou mudar tudo. Agora, o que eu posso fazer agora para me mudar? E não mudar para eu me alinhar a certas coisas. Eu não acho certo
sei lá, chutar o cachorro na rua, eu não tenho que me alinhar com isso, porque eu continuo não achando certo, mesmo que os cachorros estejam lá latindo. Eu não acho certo, eu não vou, não tem como me alinhar com isso, entende? E aí eu preciso me posicionar. Mas para me posicionar, eu preciso saber o que eu sinto, o que eu penso. Por isso que o estudo constante, o conhecimento, né, a leitura, traz isso pra gente. E é mais uma bandeira que eu sempre vou levantar aqui. Vamos ler, vamos conhecer, vamos buscar. A gente gasta às vezes tanto tempo, né? Eu também, tá? Com coisas, com bobagens às vezes, né? Vamos pôr a leitura no lugar disso. Então, é minha proposta para hoje. Meu convite para hoje. Como eu falo para os meus alunos do lado terapêutico, eu vou convidar vocês a participar. Vou convidar vocês a, a fazer dessa forma. E aqui eu quero fazer meu convite também para vocês, a conhecer o teatro terapêutico, se você é de Curitiba, né, e região metropolitana, venha conhecer o teatro terapêutico. É um curso incrível, eu sei que eu sou suspeita para falar, mas ele é sim. Ele já, esse ano vai completar 11 anos de existência. Ele foi proposto pela Léa Albuquerque, que é uma atriz, grande atriz aqui do Paraná, também terapeuta, uma vasta experiência em saúde mental, que criou esse curso dentro de uma demanda de pessoas que buscavam o teatro para se desinibir, não para ser atores profissionais. E ela, entendendo essa demanda, ela criou esse curso e me convidou para fazer parte dele. Eu estou fazendo 7 anos, já fazem 7 anos que eu estou ministrando também o curso de teatro terapêutico. Então, se você é de Curitiba, venha conhecer. Venha conhecer esse curso incrível. Eu vou deixar na descrição do vídeo os detalhes. Você entra lá em contato com o pessoal do Barracão, pessoal incrível. Né? Mas também tem teatro para quem quer ser ator profissional. Quer ser ator profissional? Vai lá também, no Teatro Barracão em Cena. Conhecer as crianças. Enfim, tem um leque de oportunidades lá para quem busca se transformar, para quem busca se conhecer, porque o teatro também ajuda a se conhecer, né? Por isso que o teatro terapêutico funciona tanto, porque trabalha duas técnicas, né? A técnica teatral, a técnica terapêutica. Então estão todos convidadíssimos para ir lá. As matrículas ainda estão abertas. Tem uma pergunta, dica, sugestão, crítica? Escreve para mim, que eu terei maior prazer em te responder. Um beijo para o Humberto, que colocou uma mensaginha lá para mim, que disse que o último vídeo que eu fiz fez sentido para ele, caiu como uma luva dentro das questões dele. Que bom, essa é a ideia desse trabalho. E se você quiser propor algum tema, escreve aí para mim, tá bom? Grande abraço fraterno, muita paz, muita luz e até mais. Tchau, tchau.